Pessoal, voltando aqui nas atividades da página 102, elas são para ser feitas em grupos, mas infelizmente não teremos como fazer. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês, no livro, tá? Questão 1. O texto pode ser dividido em 2 segmentos. Preencha o quadro indicando nas respectivas colunas, pessoal. Opa, deixa eu arrumar meu mouse aqui. Nas respectivas colunas, tá? Aqui, ó, nas coluninhas. Os parágrafos que constituem o segmento e o assunto principal de cada um. Então, aqui vocês vão escrever o parágrafo, né? E qual é o assunto principal nesse parágrafo que vocês escolheram. Na questão 2, mesma coisa. Vocês vão fazer o parágrafo, né? Vai escolher o parágrafo. Parágrafo 2. Qual é o assunto principal do parágrafo 2? Ok? É importante que vocês façam, relembrando, pessoal, no livro, essas questões. É importante eu preciso explicar para vocês que o substantivo personagem é sobrecomum, ou seja, ele possui apenas um gênero nessa narrativa. O mesmo ocorre, por exemplo, com o substantivo criança. Lembrando que substantivo é aquele que dá nome a coisas, pessoas e fatos, tá, pessoal? A criança sempre feminino, independente do sexo. Entretanto, o gênero de personagem não foi fixado pela língua. Então, nós podemos escolher tanto o masculino, o personagem, quanto o feminino, a personagem. Então, nós podemos escolher o personagem, ele combina o masculino, quanto o feminino, a personagem. Mas não convém nós misturarmos os dois gêneros num mesmo texto, tá, pessoal? É importante saber colocar isso aqui na coluna, tá? E atribuindo a cada um o sexo correto, tá? Combinando com o gênero, número e grau. Aqui nos nossos cadernos nós utilizamos sempre o feminino, a personagem Carlos, a personagem Totonha, ok? Para vocês ficarem atentos nisso, né? E vocês lembram que no modo anterior nós aprendemos que o foco narrativo em primeira pessoa ele oferece um conhecimento limitado das personagens e dos fatos narrados. Nessa atividade nós iremos abordarmos outros aspectos, o envolvimento e a neutralidade. Eu acabei lendo lá para vocês e vocês perceberam a neutralidade, né? Ele não dá opinião, o narrador. Ele não está dando opinião, ele está contando os fatos, né? Então ele é neutro, ele não está dando opinião de nada, ele está só contando os fatos como eram ocorridos na época, né? Então é importante vocês estarem atentos a isso, né? Aí, na questão 2, o livro Menino de Engenho tem o foco, aqui ó, na questão 2. Deixa eu ver se o livro Menino de Engenho tem o foco narrativo em primeira pessoa. Olha, ele já fala na questão, tá? Carlos, a personagem narradora, conta suas recordações de infância, vivida em boa parte no engenho do avô. Copiem o texto, a primeira frase em que Carlos faz uma referência a si mesmo e sublinhe. Quando ele faz uma referência a ele próprio, tá? Ao Carlos. Nessa frase, o pronome pessoal que indica o foco narrativo. Vocês vão sublinhar qual é o texto. Vocês vão copiar aqui embaixo, então, o texto, a primeira frase em que o Carlinhos faz referência a si mesmo, a ele mesmo. E vocês vão sublinhar. E nessa frase, o pronome pessoal que indica o foco narrativo. Lá vai haver um pronome pessoal
que vai indicar o foco narrativo. Na questão 3, o narrador de uma história nunca é neutro e imparcial em relação aos personagens e aos acontecimentos que ele narra. Na fábula, só a pura verdade, lá na página 70 e 72, vocês vão ter que dar uma olhadinha lá novamente, por exemplo, o narrador em terceira pessoa demonstra por meio da ironia sua reprovação às atitudes da personagem. Ele está revoltado com as atitudes da personagem, então ele coloca isso no papel, ele põe isso para fora, né? Então, voltando ao texto dessas duas aulas, apontem quais são os sentimentos do narrador Carlos, ao lembrar-se da velha Totonha. Então, vocês vão voltar lá no texto e vai falar quais são os sentimentos do Carlos referente a Dona Totonha. Na questão 4, se o narrador fosse Silvino, as impressões e sentimentos sobre a contadora de história seriam os mesmos? Expliquem. Vocês vão explicar, seriam os mesmos sentimentos que o Silvino iria contar? Aí vocês explicam por quê. Tem que ler, reler, voltar várias vezes lá no texto, tá, pessoal? Na questão 5, já sabemos que o foco narrativo do romance Menino do Engenho. Já sabemos qual é o foco narrativo do romance Menino do Engenho. Então, você já sabe qual é o foco narrativo, né? Nós já falamos que é em primeira pessoa, que é um foco narrativo em primeira pessoa. Questão A. Copie do segundo segmento do texto o trecho que possui os índices ou marcas do foco narrativo em primeira pessoa e sublinhe. É importantíssimo que vocês façam isso, tá, pessoal? Para compreender o que nós estamos conversando e falando. Na questão B, reescreva o trecho, mudando o foco narrativo para terceira pessoa. Então, vocês vão reescrever o trecho, mudando o foco narrativo para terceira pessoa. E vocês vão precisar fazer as adaptações necessárias para que esse trecho que vocês vão reescrever, para que ele tenha clareza, tá? Na questão 6, ao recontar a história da menina enterrada viva, qual é o foco narrativo utilizado por Carlos? Explique. Vocês vão falar qual é o foco narrativo que ele utilizou. Vou escrever aqui. Lembrando, pessoal, que essas atividades também elas estarão lá no plural. E vocês precisam fazer lá no plural e fazer no caderno de vocês. No plural para eu estar vendo agora. No caderno de vocês, para quando nós retornarmos, para nós estarmos conversando sobre o que nós aprendemos, ok? Logo mais eu volto falando sobre o teste, ok?